O reino dos céus é como um tesouro escondido em um campo. Um homem o encontrou e escondeu de novo. Então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que possuía e comprou aquele campo. Essa passagem, ela é uma passagem um tanto quanto incompreendida. Algumas pessoas chegam a dizer que ela é apócrifa, que fala, o homem encontrou, escondeu e depois foi comprar o campo, dá a impressão que ele está agindo num propósito de desonestidade. Mas a gente está na sequência do Sermão das Parábolas, que começa com o semeador. E a gente percebe que na primeira parábola, a gente encontra aqui o dever do agricultor de conhecer fielmente o seu campo. Se ele assim conhece fielmente o seu campo, as imperfeições, aqui no caso da parábola do semeador, seriam os espinhos, as aves, a semente que cai à beira do caminho, ele conheceria também os tesouros ali propostos. Tem uma passagem no Talmud, que é um compêndio de conhecimento, do conhecimento da tradição oral do povo de Israel, que tem uma parábola muito semelhante, que ela é complementar. O Talmud é uma tradição milenar, já conhecido oralmente ao tempo de Jesus, mas no início do segundo século, final do primeiro século, ele começa a ser escrito. E essa passagem conta que tinha um homem, Abba Yehuda, o nome dele. Ele era um estudioso, um homem muito devotado à caridade, e ele vivia de um pequeno campo. Mas ele tinha muita vontade de fazer com que o conhecimento intelectual da lei judaica pudesse ser difundido. Então, ele usava a maior parte dos seus proventos daquele campo para conseguir, então, fazer as suas obras de caridade material, sustentar e promover aqueles que não tinham recursos de estudar nas yeshivot, nos centros de estudo. Só que ele começou a não ter mais condição de dar os seus proventos. Ele falou, eu vou vender um pedaço do meu campo, e aí eu dou por bastante tempo. Quando acabou aquele dinheiro, ele vendeu outro pedaço. E conforme a sua propriedade foi ficando menorzinha, os seus animais, as vaquinhas que ali estavam, não tinham lugar tão grande para pastar. Um dia uma vaca cai num buraco. E quando ela cai naquele buraco, ele vai correndo socorrer ela. Ali ele encontra um tesouro. Falar de tesouro pra gente é um pouco mágico, é um pouco fora da nossa realidade. Mas o historiador Flávio Joséfo, ele escreve para nós, é um judeu, cidadão romano, que traz muito conhecimento sobre a história do povo hebreu. Ele está lá no segundo século. Ele nos conta que era muito natural se esconder tesouros por conta das perseguições romanas aos judeus. Então era muito comum se encontrar tesouros. O que a gente aprendeu? Que diante do sacrifício da caridade, ele encontra o maior de todos os potenciais dentro do campo do seu espírito. Ele reconheceu um tesouro que para alguns de nós passa escondido, passa despercebido, porque a gente não adentra ao íntimo do nosso espírito para reconhecer as potencialidades, mas também para reconhecer as nossas imperfeições. A diferença do degrau e do obstáculo, diz um provérbio judaico, é a maneira que você encara ele. Ou seja, se é uma imperfeição que eu encontrei no meu campo, grandiosa oportunidade de enriquecimento. Meu campo produz muito mais quando eu retiro os espinhos, as pedras, as aves, tudo que ali estava, como a parábola do semeador nos traz.